mais um trabalho, a qual o Senhor tem nos proporcionado mais uma noite na presença do Senhor. Então Deus é fiel, Deus tem nos honrado e Ele vai continuar nos honrando. Culto ao vivo. Eu creio em nome de Jesus que toda a palavra tem nos edificado. E Deus vai continuar suprindo todas as nossas necessidades. A igreja permanece de pé. Por isso, estamos louvando e bendizendo o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Então, eu creio na palavra do Senhor. Eu vou fazer uma oração pela vida da igreja, pela vida dos demais que estão me assistindo agora, que Deus possa suprir a sua necessidade, que Deus continue usando vocês poderosamente. Eu creio e a igreja crê que todos esses momentos vão passar no nome de Jesus. É só um aviso, Deus está preparando a sua igreja e por isso estamos de pé. Amém? Vou orar ao Senhor, pedir a direção do Espírito Santo. E logo mais, o irmão Glabson vai louvar ao Senhor. Ele vai dar aqui um louvor, fazer um louvor, que também a Bíblia diz que o louvor liberta. Então, através dos louvores, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão supercarregados, através de louvor, o Senhor vai dar um bálsamo e um óleo no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento estamos diante do Senhor, pedindo a direção do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, para que a Tua igreja permaneça de pé, permaneça forte. Que o Senhor possa iluminar o caminho dos Teus servos, para eles não tropeçarem com os Teus pés em pedra. Deus é fiel e eu creio no nome de Jesus que Ele nos proporcionou essa noite para bendizer e engrandecer o Teu nome. Esta é a minha oração, pedindo a direção do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o irmão Glabson, que está conosco nessa noite. Que bom aproveitar essa oportunidade para louvar a Deus e continuar dizendo que Deus, Ele é fiel. E nessa canção, Deus nos trata com tão amor e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa canção. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo Ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor de Deus é vida. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Momento de louvor. Então Deus é presente em todos os momentos e eu creio que o Senhor ouviu as nossas orações e eu creio que os louvores chegaram ao céu, às narinas do Senhor, como cheiro suave. A mensagem que eu quero deixar para os amados hoje é lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Louvado seja Deus, o Glabson já louvou, que Deus continue abençoando, no nome de Jesus. Então diz assim o Senhor. Capítulo 2, o versículo... Capítulo 12 e o versículo 2.
olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Deus é fiel. Deus tem nos honrado. O nome do Senhor tem sido glorificado. Então a Bíblia diz que o Senhor está entronizado, está entre os serafins e os querubins, está no trono, e ele nessa noite está sendo adorado e exaltado. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor tem falado aos nossos corações perante esses dias. E através das redes sociais, estamos exaltando e bendizendo o nome de Jesus. Então eu creio que o mundo hoje, está atento, está alerta. Uns estão voltados às notícias. Aqueles que o mundo está voltado às notícias. Outros, que é a igreja do Senhor, está voltado ao Senhor. Hoje, a notícia de hoje foi que os mortos que foram, as pessoas que foram atingidas pelo vírus, o número hoje foi de 3.500, se eu não me engano, uma coisa assim. Já o vírus já matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Veja só, né? A proporção hoje desse episódio que está acontecendo, dessa notícia que está acontecendo. Então o povo está voltado às notícias. O mundo está voltado às notícias. O cientista quer uma solução. Os homens querem uma solução. Mas a igreja sabe de onde vem a solução. A igreja está voltada ao Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia nos ensina que devemos estar olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós, como os cristãos, como povo de Deus, o nosso dever é se humilhar e orar e pedir ao Senhor a solução. Quando nós estamos vivendo situações como essa, a igreja do Senhor está vivendo um momento como esse. Todos nós, alguns estão que não tinham costume de se humilhar diante do Senhor. Outros não tinham costume de estar orando diante do Senhor. Outros não tinham costume de estar meditando na palavra do Senhor. Mas hoje, Deus, Ele está preparando a sua igreja, e aqueles que estavam dormindo espiritual, hoje o Senhor está despertando a sua igreja. E é tão interessante que a nossa vida espiritual é um orando um pelos outros. Os mais fracos, nós temos uma palavra para que os mais fracos venham se fortalecer diante do Senhor. Então, esse é o nosso propósito, de estar orando por mais fracos, levantando os caídos, para que eles vejam que Deus está presente em qualquer situação. Deus presente em qualquer situação. Quando eu meditava numa palavra, nesse versículo, aí eu quis
aprender esse versículo para memorizá-lo, para decorar, para eu evangelizar. Teve um momento que veio em meu coração de colocar esse versículo no lugar que eu andava mais, no lugar que eu estava indo mais. Aí eu coloquei ele diante, eu pintei um quadro, aí coloquei esse versículo: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezou o mundo e sentou-se à direita de Deus, Pai. Aí todas as vezes que eu chegava nesse lugar, no mesmo lugar estava lá o versículo. E ali eu li esse versículo. E ali eu decorei esse versículo. E é tão interessante que a Bíblia nos ensina que devemos meditar dia e noite para que cada palavra esteja no nosso coração. Porque a boca só fala o que o coração está cheio. Então precisamos mais de Deus. Precisamos estar na presença do Senhor. Não podemos assim depender dos outros. Não. Devemos só depender de Jesus. Quantas das vezes as pessoas olham para você e quer ver o seu defeito? Ele vai passar a avaliar você, ele vai passar a fazer uma avaliação de você. E quantas vezes nós deparamos no espelho e todos nós se vimos diante do espelho, e ali estão os nossos erros e os nossos defeitos. Todo mundo tem um defeito físico e nós deparamos com ele. Uns têm um defeito no dedo, na orelha, no nariz. Quantos defeitos físicos? Às vezes nós se olhamos e nós não gostamos. E às vezes nós se preocupamos com nós mesmos. Mas a Bíblia diz que muitos também passam a fazer uma avaliação da nossa vida física e da nossa vida espiritual. Eles têm olhado com outros olhos, porque a Bíblia diz que muitos julgam pela aparência. Mas a Bíblia não ensina assim. Deus não olha assim. O olhar de Deus é diferente. E tem muitas pessoas que olham diante do seu espelho o seu defeito e não vê o seu defeito. Só vê o defeito dos outros. E a Bíblia ainda nos ensina que passamos a julgar o nosso próximo e se esquecemos de nós mesmos. Quantas das vezes nós temos reclamado da vida do nosso próximo? Quantas das vezes pessoas que se deparam com outro e ali julga o seu próximo e não vê o seu erro e não vê o seu defeito? Mas a Bíblia ainda nos ensina a dizer que devemos tirar o cisco dos nossos olhos para nós enxergarmos. É interessante, né? A Bíblia nos ensina que devemos sim tirar o cisco dos nossos olhos para ver os nossos defeitos. E as pessoas estão sendo levadas pelas outras pessoas. Quantas pessoas ligam para você? Vai hoje para o culto? Hoje eu não vou para o culto não. Eu também não vou não. Pensei que você ia. Aí passa a não ir para o culto porque fulano não foi para o culto. Você vai viajar hoje e aquela viagem você vai. Não, irmã, eu não vou não. Eu também não vou não. Quantas pessoas estão sendo levadas pelas outras pessoas?
Quantas pessoas pegam um óculos como esse, coloca na vista do seu próximo, Deus, você está vendo o que está acontecendo? E as pessoas passam a enxergar embaraçada a lente, né? Se embaraça a lente, que não é uma lente adequada para os seus olhos, para a sua vista, e as pessoas querem que você veja como ele está vendo. E quantas pessoas têm caído no abismo? Porque alguém guiou para o outro abismo. Porque ela quis que você enxergasse. A visão que ela tinha era muito diferente da sua. Você viu, enxergou embaçado, você botou os óculos dela e você o dele, e você viu o embaraçamento, a vista estava embaçada, para conformar ela, você disse, eita, é mesmo, né? Ele é assim, olha, ela é assim, e você começa a ser levada pelos outros, pelo que os outros acham, pelos que os outros verem. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma visão. Nós pedimos uma visão de águia. Deus me dê visão de águia para eu ter uma visão certa. Para eu não vir tropeçar com os meus pés em pedra. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tem muitas pessoas neste mundo que está levada pelas outras pessoas, está conduzido pelos outros. Não é assim, não pode ser assim. Deus nos ensina a andar no caminho do Senhor. Deus nos ensina a abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos. O mundo está em tribulação e a igreja tem que estar de pé, louvando, engrandecendo ao Senhor, bendizendo ao Senhor, para que esses dias maus venham a passar. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A mulher que sofria por 12 anos, ela disse, somente tocar nas vestes do Senhor, sararei. Ouviu, creu, a fé dela, a fé que ela depositou no Senhor. Ela disse, somente tocar. E nada impediu ela chegar a Jesus Cristo. A multidão não impediu. Mas ela chegou lá e tocou. E do Senhor saiu poder. Os discípulos, quando Jesus, afirmando os discípulos que alguém tinha tocado, os discípulos, Senhor, não aperta, empurra, não empurra, empurra desse, não aperta, não apertado desse, o Senhor ainda pergunta quem lhe tocou. Ela tocou de modo diferente. Ela tocou de modo diferente e a Bíblia diz que dele saiu poder. Hoje não é diferente. Olhe, veja que o Senhor está ao teu lado. Somente toque, que todas as enfermidades será sarada. Creia nessa noite. Creia nessa noite. Não tema, mas persevere. Vamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja do Senhor está voltada para o nome que está acima de todos os nomes. O Senhor que está no trono de glória. Ele é Deus e continua sendo Deus. A Bíblia diz aqui no capítulo de Jeremias, Isaías 45, 22. Diz o Senhor dos exércitos, 45, 22. Olhando para mim e serei salvo.
vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E não há outro. Olhai para mim, disse o Senhor. E a Bíblia diz lá em Atos, no livro de Atos, em Atos 4:12. Atos 4:12. Também eu sei esse versículo de cor, mas eu vou ler. Quatro 12. 4:12 diz assim, está escrito assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvo. Em nenhum outro nome há. Então Jesus está ao nosso lado. Devemos buscar a Ele somente nele. Somente no Senhor, porque Ele é quem faz a diferença e Ele continua fazendo a diferença. A Bíblia diz que dois soldados foram prender Jesus lá no capítulo de João 7, 45 e 46. Diz o Senhor que eles foram enviados pelos sacerdotes e os fariseus. Quando os soldados chegaram lá para prender Jesus, eles não conseguiram. Quando eles olharam para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, eles não conseguiram prendê-lo. E a Bíblia diz que eles voltaram aos sacerdotes aos fariseus, e eles perguntaram: por que não trouxeram? Eles disseram: eu não vi ninguém falar igual aquele homem. A palavra do Senhor que veio ao nosso coração, que veio ao seu coração nessa noite, é para mudar a sua história. Saiba que o Senhor é Deus para fazer, e Ele vai continuar fazendo o impossível acontecer. Os dois guardas não conseguiram prender Jesus, porque o sermão dele, a palavra do Senhor que veio ao coração deles dois, foi para transformar. Porque eles olharam firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Não vamos desfalecer a nossa fé. Vamos somente acreditar que tudo é possível ao que crê e creia. Que esse momento de quarentena, a igreja está voltada e olhando para o Senhor dos exércitos. Aquele que está sentado entre os serafins e os querubins. E eu creio em nome de Jesus que o nome do Senhor está sendo exaltado por tua igreja. Então, a Bíblia nos ensina que o Espírito do Senhor, nosso Deus, como diz lá em Apocalipse, quando ele fala, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Igreja do Senhor, vamos ficar firme, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero fazer uma oração por você e eu creio em nome de Jesus. Todos os pedidos de oração, creia somente que o mundo está voltado para o coronavírus, mas a igreja está voltada para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus é fiel e eu creio em nome de Jesus que o Senhor é adorado por esse momento, é exaltado por esse momento. Nós não dependemos mais de ninguém. Agora, cada um por si. Só sei que Jesus está voltando. A igreja também sabe. E Ele continua conquistando aqueles que estão procurando a ter um relacionamento com Ele. Aqueles que querem ver a glória de Deus. E a glória de Deus vai encher este lugar. Vai encher a tua casa. Vai encher a sua vida. Olhe somente para o Senhor. Não há outro caminho. Não há outro além do Senhor. Deus é Deus. E eu creio em nome de Jesus que não vamos olhar
para a falha de alguns, mas vamos olhar para Jesus, que Ele não tem falha, Ele não tem pecado. Ele não é mentiroso, Ele não é soberbo. Ele é Deus. E nós só dependemos dEle. Que eu possa ter visão de águia. Que a igreja possa ter visão de águia para ver a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração por você. Em nome de Jesus. Amém? Creia somente na oração. Creia que você pode ser curado agora como a mulher que sofria por 12 anos. Creia somente, toque no Senhor. O Senhor vai te honrar. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, eis-me aqui intercedendo pelo teu povo, por todos os que estão me assistindo agora. Que venha ser abençoado pelo Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, resplandecer em nome de Jesus na vida de cada um. Eu creio, Deus, que não há salvação em nenhum outro além do Senhor. Não há Salvador além do Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, Deus, porque nós estamos de pé, olhando para o Senhor como o autor e consumador da nossa fé. E eu creio, Senhor Deus, porque o Senhor é soberano para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, que as enfermidades venham a ser curadas, que os grilhões venham a ser quebrados, que as cadeias venham a ser quebradas, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa nos guardar deste mal, Senhor. Guarda a nossa tenda, na entrada e na saída. Eu creio em nome de Jesus, que o Senhor há de fechar as portas do nosso Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, para que esse vírus não possa entrar e não possa, Senhor Deus, tragar a vida. Deus, tenha misericórdia daqueles que ainda estão preocupados, aqueles que estão com tanta ansiedade. Ah, Deus, mas o Senhor possa conscientizar cada um, para que eles possam lançar toda a ansiedade no Senhor. Eu creio em nome de Jesus, que o Senhor vai nos honrar em nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já quero agradecer e quero abençoar cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos sejam abençoados, em nome de Jesus. E da bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja com todos, desde agora para sempre. Todos digam amém. Deus está na direção. Deus está no controle de tudo. Somente olhe para Ele, que Ele é o Senhor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.